Shalom! Bem, hoje é o nosso 21º dia de leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer o comentário a respeito do trecho que está lá em Êxodo, do capítulo 17 ao capítulo 20. Nesse momento, o povo estava saindo, já tinham saído do Egito e eles estavam caminhando no deserto. E eles vão para um local chamado Refidim, e esse local é o último ponto de encontro antes do grande episódio do Monte Sinai, onde Deus vai falar sobre algumas leis, onde Deus vai fazer um pacto com o povo através da manifestação sobrenatural que vai acontecer ali no Monte Sinai. Então, Refidim é o último ponto de acampamento. Nesse contexto, a gente vai perceber que o povo ele murmura demais, é uma murmuração intensa. E o povo ele estava com muita sede. Lógico que a gente percebe o tempo todo no contexto que Deus estava provando o coração deles. E nesse contexto da provação, acontece muito com a gente, de vez em quando nós somos provados na nossa fé, e a gente só pode ser aprovado se nós formos provados, não é? Se a gente conseguir passar na prova. Bem, o povo começou naturalmente a murmurar e a reclamar e colocando culpa em Moisés. Fala, Moisés, você trouxe a gente aqui para nos matar de sede? Cadê a água? Nós vamos morrer, nós e os nossos filhos. E eles ficaram muito nervosos, e a palavra fala assim que Moisés foi orar ao Senhor, falar, Senhor, o povo está nervoso, eles estão querendo água, eles estão colocando culpa em mim e no Senhor, e o que a gente faz? E aí Moisés, Deus dá uma palavra para Moisés. Deus ele fica em cima de uma pedra, de uma rocha. Deus fala assim, Moisés vai lá e bate na rocha para sair água. E aí Moisés bate na rocha e sai água. Esse episódio de Moisés bater na rocha não é aquele episódio em que Deus repreende ele perde o direito de entrar na terra prometida. Não, esse aqui é um período antes. Aquele quando a gente chega lá em Números que a gente vai ver isso aí. Mas esse lugar de bater a rocha ficou conhecido como Massá e Meribá. Massá quer dizer provação, desespero. E Meribá quer dizer conflito, rebelião, porque o povo estava rebelde. Então o trecho já começa o tempo todo, gente, a gente vai ver essas atitudes de rebelião com Moisés e com Deus vindo do povo. Na sequência, Moisés ele vai aprender e ensinar a trabalhar em grupos. Eu percebi aqui que ninguém é um princípio. Ninguém consegue crescer sozinho. Todos nós precisamos de alguém, e seja cada um na sua função, mas o corpo de Cristo é uma unidade de talentos, de pessoas. Por isso que Moisés era o principal, mas pode ser o pastor que for, o líder que for, se ele não tiver as pessoas para acompanhá-lo, ele não consegue crescer sozinho. E aconteceu isso. Os amalequitas vieram e atacaram o povo de Israel em Refidim. E aí Moisés vai chamar Josué e vai falar assim, Josué, eu vou ficar aqui orando e você vai descer e você vai guerrear contra os amalequitas. Aliás, os amalequitas eles são originados, né, lá em Esaú. São a descendência de Esaú que se tornou inimigo de Israel. E Deus prometeu que ele iria acabar com eles. Mas Moisés precisava de Josué, precisava de Arão e Ur para segurar os braços de Moisés. Moisés levantava as mãos, enquanto ele orava, Israel ganhava. Quando ele cansava, baixava a mão, Israel perdia a guerra. Então veio Ur para segurar a mão, um dos braços, e Arão para segurar o outro braço. E aí a guerra continuava lá embaixo com Josué. São gerações diferentes, com o mesmo propósito. E é isso que a gente precisa compreender. E aí, Moisés, pela primeira vez, ele vai levantar
um altar ao Senhor e vai falar assim: Jeová é a minha bandeira, Deus é a minha bandeira, que é conhecido como Jeová Nissi, né? Na sequência, mais uma vez, Moisés aprende a trabalhar em equipe com Jetro. Jetro, ele era sacerdote em Midian, digamos que de uma outra religião, outros deuses, e Moisés fala para Jetro o que Deus estava fazendo, o que Deus fez com o povo do Egito. Acontece que Jetro vai ao encontro, leva a esposa de Moisés e leva os filhos de Moisés, 2 filhos, e aí Gerson e Eliezer, e aí Moisés vai aprender com Jetro o seguinte: Moisés é o tempo todo ocupado atendendo o povo, e Jetro fala assim: olha, você tem que colocar líderes de 100, líderes de 50, líderes de 1000, para poder te ajudar, senão você vai se acabar e não consegue cumprir a missão. Então, mais uma vez ensinando que o trabalho em equipe ele é essencial e ninguém consegue fazer nada sozinho. Por isso que ele escolhe chefe e capacita o chefe para ajudar no trabalho do dia a dia, não é? E na sequência acontece então, aí eles vão lá para o Monte Horebe. Desculpa, o Monte Horebe não, eles vão para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, meus irmãos, o que é isso? Deus quer fazer do povo sacerdotes. Presta atenção. Todo mundo agora é o povo escolhido, é um povo sacerdotal. Você agora vai ter um encontro direto com Deus e Deus se anima com isso. Deus ele se anima com essa história de sacerdote. E ele fala para o povo: olha, eles têm que se purificar, eles têm que se consagrar. É um povo que não pode andar em pecado. Então nós vamos fazer aqui um reino de sacerdotes. Aí o povo fala assim: eu quero. Só que o monte, Deus fala assim: ó Moisés, leva o povo para o monte, não ultrapasse o limite, porque se eles ultrapassarem, eles vão morrer. Tira os animais, não pode ter nem animal, não pode ter ninguém. Gente, o monte, com a presença de Deus, ele fumegava. Você sabe aquela música quando a gente canta assim: queremos a Shekinah, né? Queremos a Shekinah de Deus em nós. Esse aqui é a Shekinah, é a glória de Deus. Foi algo tão forte, tão terrível, que o monte começou a tremer, relâmpagos, trovões, vozes. Deus se manifesta com Moisés lá no monte, e sabe o que é que os, entre aspas, sacerdotes que acabaram de ser instituídos por Deus fizeram? Nós estamos com medo. Até se eu estivesse lá, talvez você, nós ficaríamos com medo. Aquela música que a gente canta de vez em quando também, que Moisés fala assim: eu vou subir ao monte, né, que muitos desistiram, é baseado nessa história. Eu vou estar lá. Então, gente, é algo muito. Vocês vão ler, vocês vão compreender que é algo muito forte. A ordem de Deus é: não cheguem perto do monte. Quem tocar o monte será morto, será apedrejado até a trombeta tocar. Espere a trombeta tocar. Relâmpagos, trovões, o monte que fumegava como uma fornalha, era uma manifestação sobrenatural. E Deus se mostra para Moisés, e aí o povo fica com muito medo. E a partir daí, existe o decálogo. Sabe o que é o decálogo? São os 10 mandamentos. E Deus ele vai insistir um pouco mais a respeito do descanso do 7º dia, porque a mente de escravo dos israelitas que saíram do Egito era muito forte. Eles sempre pensavam que eles eram escravos, então eles precisavam descansar. Falaram: você precisa descansar. E o descanso, em alguns aspectos, ele é muito difícil para nós, para gente que vive na correria, mas a gente precisa aprender a descansar. A gente viu no comentário passado que no maná era derramado uma porção por dia. Na sexta-feira era derramada uma porção dupla para que no 7º dia pudesse todo mundo descansar. Não é? E então é falado muito sobre o 7º dia. O povo
ele vai concluir essa parte dizendo que o dia de descanso ele é importantíssimo. E aí o povo fica o tempo todo com medo da morte. Não é? Aqui no finalzinho do capítulo 20, ele vai dizer assim, é muito interessante, e que vai falar sobre a lei de Deus e os mandamentos de Deus. Fala assim no versículo 25: se me levantares um altar de pedra, não os farás de pedra lavrada. Tan, tan, tan. Pois sobre ela manejares a tua ferramenta, profaná-la-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não ali seja exposta. Fala assim, ó, quando vocês fizerem um altar, não faça com degraus, porque quem subir vai aparecer a nudez. Tá falando de ordem no culto, né, dessas coisas assim. E a gente precisa aprender muita coisa com esses textos. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.